Olá, eu sou a professora Roberta e estamos aqui para a correção do nosso simulado de Direito Constitucional e de Direito Penal para o concurso da UF 2023. Bom, lembrando que esse simulado vale para todos os cargos contemplados no edital. Antes de começarmos, deixo aqui minhas redes sociais, meus contatos, para, caso algum de vocês tenha alguma dúvida, queira entrar em contato comigo, sinta-se muito à vontade. Bom, são 10 questões, 5 de direito constitucional, 5 de direito penal. Começaremos com as questões de direito constitucional. A primeira delas é a seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Qual das alternativas abaixo não apresenta um dos fundamentos republicanos previstos na Constituição Federal de 1988? A. Cidadania. B. Soberania. C. Solução pacífica dos conflitos. D. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Ou E. Pluralismo político? Eu quero saber, deixa eu pegar aqui o marca-texto. Eu quero saber qual delas não apresenta um dos fundamentos republicanos previstos na Constituição Federal de 1988. Bom, estamos falando aqui do artigo 1º da Constituição, o artigo 1º que trata dos princípios fundamentais. E o que nos diz o artigo 1º? Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos: inciso 1º, a soberania; inciso 2º, a cidadania; inciso 3º, a dignidade da pessoa humana; inciso 4º, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; e inciso 5º, pluralismo político, o nosso famoso Soci de Vaplu. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então, esses são os princípios fundamentais. Eu quero saber aqui na questão, em qual das alternativas há um elemento que não é um princípio fundamental. Vamos lá, vou pegar a canetinha aqui agora. Cidadania. Cidadania é. Soberania. Soberania também. Solução pacífica dos conflitos. Opa, esse aqui não é não. Não é não. Por quê? A solução pacífica dos conflitos é um princípio por meio do qual a República Federativa do Brasil se rege nas suas relações internacionais. Esse aqui é o artigo 4º da Constituição. Então aqui, ó, a letra C já é o nosso gabarito. Deixa eu apagar aqui. Já é o nosso gabarito a letra C. Vou apagar para ficar bonitinho. Apaga, pronto, foi. Então, letra C é o nosso gabarito. Por quê? Porque solução pacífica dos conflitos não é um princípio fundamental previsto no artigo 1º. Já os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, ok. Pluralismo político, ok. Então, realmente, gabarito letra C. Questão 2. De acordo com o artigo 5º da Constituição Federal, é correto afirmar que: letra A. Não são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, na forma da lei. Letra B. O Estado indenizará o condenado somente quando ficar preso além do tempo fixado na sentença. Letra C. Haverá prisão civil por dívida somente no caso do depositário infiel. E letra D. Em caso de guerra declarada, haverá pena de morte. E aí, qual delas é a afirmativa correta? Novamente, letra A. Não são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data na forma da lei. Essas ações são gratuitas, sim. Nós sabemos que os habeas são gratuitos e os mandados são pagos. Os habeas são gratuitos, habeas corpus, habeas data, e os mandados são pagos, mandado de segurança, mandado de injunção. É o que diz o artigo 5º, inciso 77. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Então, já vimos que a letra A está incorreta, não é a que vamos marcar. Letra B. O Estado indenizará o condenado somente quando ficar preso além do tempo fixado na sentença. Somente nesse caso? Claro que não. Vamos ver o que nos diz o artigo 5º, inciso 75.
O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Por isso, a letra B também está errada. C. Haverá prisão civil por dívida, somente no caso do depositário infiel. Não, né? Vamos ver o que nos diz a Constituição, e aqui precisamos prestar atenção a um ponto importante, que é o seguinte. Bom, primeiro, artigo 5º, inciso 67. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. E vejam que eu risquei essa última parte. Por quê? Porque está assim na Constituição. Só que esse trechinho final foi considerado inconstitucional por conta de o Brasil ser signatário do Pacto de São José da Costa Rica. Tá? E o Pacto de São José da Costa Rica diz que não pode haver prisão civil, né, por dívidas. Então, a do depositário infiel caiu, embora ainda esteja na Constituição. Então, o que está valendo agora? O que está valendo agora é que não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia. Ou seja, quem pode ser preso, tá, por dívida no Brasil? Quem não paga pensão alimentícia. E só. Vamos esquecer a figura do depositário infiel. Por essa razão, a letra C também está errada. Ficamos com a letra D. Em caso de guerra declarada, haverá pena de morte? Sim, isso é correto. É o que está previsto no artigo 47. Não haverá penas. Letra A, de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19. Então, sim, regra geral, não haverá pena de morte no Brasil. Regra geral. Existe uma exceção? Existe. Que exceção é essa? Em caso de guerra declarada, tá? Nos termos do artigo 84, inciso 19. Então, gabarito, letra D de dado. Questão 3 agora. Bernardo, cidadão brasileiro, após verificar os requisitos para que pudesse usufruir de um direito social garantido pela legislação, foi até o órgão público competente, apresentou toda a documentação necessária e fez o seu requerimento. No entanto, Roberta, servidora pública com competência para analisar o pleito, decidiu por indeferi-lo, sem apresentar qualquer motivação, de maneira arbitrária. Insatisfeito com a decisão, Bernardo procurou a Defensoria Pública Estadual e recebeu a informação de que poderia ingressar com uma ação perante o Poder Judiciário. Já que não existe a necessidade de produzir novas provas diante da farta documentação, Bernardo poderá ingressar com mandado judicial, mandado de injunção, mandado de segurança ou habeas corpus. Bom, veja aqui, o caso concreto já nos dá algumas dicas. Veja aqui, Bernardo, vamos assinalar aqui algumas coisas com marca-texto. Bernardo é um cidadão brasileiro e ele pretende usufruir de um direito social garantido pela legislação. Ele foi até o órgão público competente, apresentou toda a documentação, olha aqui, ele apresentou toda a documentação necessária e fez o seu requerimento. Tá. A servidora pública, com competência para analisar o pleito, indeferiu o pedido, sem apresentar qualquer motivação, de maneira arbitrária. Isso aqui já está estranho, né? Insatisfeito com a decisão, Bernardo procurou a Defensoria Pública Estadual e recebeu informação de que poderia ingressar com uma ação. Já que não existe a necessidade, não existe a necessidade de produzir novas provas diante da farta documentação. Ou seja, Bernardo tem prova pré-constituída. Se ele tem prova pré-constituída e não há necessidade de produzir novas provas ao longo do processo, estamos tratando aqui de um direito líquido e certo, Bernardo pode ingressar com o chamado mandado de segurança. Mandado de segurança. Já é aqui o nosso gabarito. Vamos ver o que nos diz o artigo 5º, inciso 69. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus, o habeas corpus que ampara o direito à locomoção, ou habeas data, que ampara o direito à informação,
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. É exatamente o caso do Bernardo. Veja, Bernardo tem um direito líquido e certo. Esse direito do Bernardo não é amparado por habeas corpus, nem é amparado por habeas data. E quem foi a pessoa que praticou a ilegalidade? Foi uma servidora pública com competência para analisar o pleito. Então, essa é a nossa autoridade coatora. Então, realmente, o Bernardo pode ingressar nesse caso com o chamado mandado de segurança, que é um remédio constitucional. Vamos para a questão 4. Caso requeira, será brasileiro naturalizado aquele que for: letra A, nascido no estrangeiro, de genitor brasileiro, que venha a residir no Brasil antes dos 18 anos de idade. B, nascido no Brasil, filho de pais estrangeiros que não estejam a serviço de seu país. C, originário de país de língua portuguesa com residência no Brasil por 1 ano ininterrupto e com idoneidade moral. D, estrangeiro, residente no Brasil, há mais de 10 anos ininterruptos e sem condenação penal. E por fim, a letra E, nascido no estrangeiro, de genitor brasileiro, registrado em repartição brasileira e que faça essa opção. E aí? Em qual dos casos será brasileiro naturalizado? Novamente, letra A, nascido no estrangeiro, de genitor brasileiro, que venha a residir no Brasil antes dos 18 anos de idade. Bom, no caso da criança que nasce no estrangeiro, né, cujos pais sejam brasileiros, o pai ou a mãe, ou o pai e a mãe, quais são as possibilidades? Essa criança ela pode ser registrada em repartição competente onde ela nasceu. Se ela for registrada em repartição competente onde ela nasceu, ela será brasileira nata. E, a depender do país em que ela nasce, ela pode também ter a nacionalidade do país, né? Não é o caso, por exemplo, da Itália. Não é italiano quem nasce em solo italiano, né? Italiano só é italiano se for filha de italianos, se for neto de italianos. Então, prevalece, né, o ius sanguinis, né, que é o direito do sangue. Agora, se nascer, por exemplo, nos Estados Unidos, se a criança nascer nos Estados Unidos, de pai, mãe brasileiros, essa criança pode ser registrada no consulado brasileiro, por exemplo. E aí ela será brasileira e norte-americana. Ou pode acontecer o seguinte: a criança nasceu nos Estados Unidos, não foi registrada em repartição competente. Então ela é americana, é uma criança americana. Se ela decidir vir para o Brasil, morar no Brasil, e ela quiser optar pela nacionalidade brasileira, ela pode fazer isso após atingir a maioridade. A qualquer tempo. Depois que atingir a maioridade, ela pode fazer isso a qualquer tempo. Com 18, com 20, com 30, com 100 anos, ela pode optar pela nacionalidade brasileira. E aí será uma opção. Ela deixará, por exemplo, de ser norte-americana e passará a ser brasileira. Não é o caso aqui. Aqui fala em nascido no estrangeiro, de genitor brasileiro, que venha a residir no Brasil antes dos 18 anos de idade. Não, teria que ser após, e ainda assim não seria naturalizado, seria brasileiro nato. A questão quer saber sobre o brasileiro naturalizado, tá? Então, letra A está errada. Letra B, nascido no Brasil, filho de pais estrangeiros que não estejam a serviço de seu país. Então, veja, a criança nasceu no Brasil, os pais são estrangeiros, mas os pais não estão a serviço de seu país. Se os pais estivessem a serviço de seu país, a criança teria a nacionalidade dos pais. Né? Se, por exemplo, somente o pai estivesse a serviço do seu país, a criança teria a nacionalidade do pai. Se fosse somente a mãe que estivesse a serviço do seu país, teria a nacionalidade da mãe. Se forem ambos, aí teria a nacionalidade dos pais. Agora, nesse caso aqui, a criança nasceu no Brasil, mas os pais não estão a serviço de seu país. Então essa criança é o quê? Brasileira. Brasileira nata. Não é brasileira naturalizada, ela é brasileira nata, porque ela nasceu em solo brasileiro. E o critério aqui não é o ius sanguinis, o critério aqui é o ius solis, critério do solo. Então ela seria brasileira nata. Errada a letra B. C, originário de país de língua portuguesa, com residência no Brasil por 1 ano ininterrupto e com idoneidade moral. Essa está correta. Essa está correta. Esse seria naturalizado.
Letra D, estrangeiro, residente no país há mais de 10 anos ininterruptos e sem condenação penal. Há mais de 10 anos, não, há mais de 15 anos. Há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal. O erro aqui está nos 10 anos. Letra E, nascido no estrangeiro, de genitor brasileiro, registrado em repartição brasileira e que faça essa opção. Veja, se a criança nasceu no estrangeiro, de genitor brasileiro e foi registrado em repartição brasileira, é um brasileiro nato. Não é naturalizado, né? E não precisa nem fazer opção, basta o registro, tá? Então, letra E errada. Também ficamos com a letra C. Vamos ver o que nos diz o artigo 12. Artigo 12, inciso 2º. São brasileiros naturalizados. Letra A. Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Letra B. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Tá? Então, realmente, ficamos aqui com a letra C de casa, que é a nossa alternativa correta. 5. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos. Assinale a alternativa que apresenta uma forma de exercício de soberania popular, além das formas supracitadas. Letra A, direito de reunião. Letra B, emenda constitucional. C, iniciativa popular. Ou D, mandado de segurança individual. Letra C, né? Iniciativa popular. Vamos ver o que nos diz aqui o artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e nos termos da lei mediante plebiscito, que é aquela consulta prévia, referendo, que é aquela consulta posterior, e iniciativa popular. Então, realmente, aqui ficamos com a letra C, iniciativa popular. Estamos de volta e agora vamos corrigir as questões de direito penal. Questão 6. Se o autor de um crime praticado por funcionário público contra a administração pública exercesse função de direção, ocorreria a seguinte consequência. Letra A. A função de direção seria irrelevante na esfera criminal. Letra B. A função de direção, neste crime, seria causa de aumento de pena. C. A função de direção, neste crime, seria causa de diminuição de pena. D. Incidiria excludente de ilicitude. E letra E. Não haveria responsabilidade criminal. Bom, se o autor de um crime, né, é funcionário público e, além disso, exerce função de direção, é claro que o crime é muito mais grave. Se é muito mais grave, é claro que incidirá causa de aumento de pena. É o que nos diz o artigo 327, parágrafo 2º. A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Então, a resposta aqui vai ser a letra B. A função de direção neste crime seria causa de aumento de pena. Vamos pegar aqui a canetinha para marcarmos a resposta correta, que é a letra B de bola. Questão 7. Antônio, ex-estagiário da agência da Caixa Econômica Federal em Recife, Pernambuco, foi denunciado pelo Ministério Público Federal por ter se apropriado de valores subtraídos de contas correntes supostamente inativas. O estagiário subtraiu em proveito próprio o valor de R$ 35 mil entre janeiro e agosto de 2018. A conduta ilícita só foi possível em razão de ter o acusado acesso às senhas de funcionários da Caixa Econômica Federal, que foram memorizadas quando da digitação nos sistemas ou que foram fornecidas ao estagiário pelos próprios funcionários do banco. Com base no exposto, é correto afirmar que a conduta do ex-estagiário se amolda ao crime de peculato furto, peculato desvio, peculato apropriação,
Corrupção passiva ou concussão? E aí, qual foi o crime praticado por Antônio, ex-estagiário da Agência da Caixa Econômica Federal? Bom, vejam que Antônio, ele subtraiu em proveito próprio o valor de R$ 35.000. Bom, veja que isso se amolda ao artigo 312, peculato, mas se amolda à primeira parte, que trata do peculato furto, foi o que eu destaquei em vermelho aqui. O artigo 312 nos diz que apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, pena reclusão de 2 a 12 anos e multa. Como eu falei, a primeira parte, a que está destacada, que está em vermelho, é o peculato furto. A segunda parte, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, é o peculato desvio. Então aqui, o crime que o Antônio praticou foi o crime de peculato furto, né? Porque ele subtraiu em proveito próprio o valor, a quantia de R$ 35.000. Vamos marcar aqui letra A, peculato furto. Questão 8. João prestou concurso para provimento do cargo assistente em administração da Universidade Federal Fluminense e foi aprovado no certame público. Antes mesmo de assumir suas funções, mas em razão dela, ele exige vantagem devida de um particular. Assinale a seguir a alternativa que indica o crime praticado por João. Letra A, extorsão. Letra B, peculato. Letra C, concussão. Ou letra D, corrupção passiva. Veja, João prestou concurso. Ele ainda não assumiu suas funções. Então veja, antes de assumir as suas funções, ele prestou concurso, ele foi aprovado, mas não assumiu. Então, antes de assumir suas funções, mas em razão dela, o que ele faz? Ele exige, olha o verbo aqui, o verbo exigir. Ele exige o quê? Vantagem indevida de um particular. Se ele exige, veja que ele não está solicitando, ele está exigindo. Ele pratica o crime de concussão. Concussão. Letra C é o nosso gabarito. E o que é a concussão? A concussão é um crime previsto no artigo 316 do Código Penal. Exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Pena reclusão de 2 a 12 anos e multa. Então, realmente, João praticou o crime de concussão. Questão 9 agora. João, funcionário público, fora do exercício de sua função, solicita indiretamente, mas em razão de seu cargo, vantagem no importe de R$ 5.000 para não relatar fato desmoralizador de uma empresa que ganhou uma licitação municipal. Assim agindo, João praticou o crime de... Vamos lá. João é um funcionário público, mas está fora do exercício de sua função. O que ele fez? Solicitou. Agora ele não exigiu, né? No outro exercício, o funcionário público havia exigido. Aliás, não era funcionário ainda, né? Foi uma pessoa que ainda não tinha nem assumido as suas funções. Mas aqui João, que é um funcionário público fora do exercício de sua função, solicitou. Então ele solicita indiretamente, mas em razão de seu cargo, isso é importante, em razão de seu cargo, vantagem no importe de R$ 5.000 para não relatar fato desmoralizador, blá blá blá. Que crime João praticou? Nesse caso, como ele não exigiu, ele solicitou, ele cometeu o crime de corrupção passiva. Corrupção passiva, que é um crime previsto no artigo 317 do Código Penal. Veja, solicitar ou receber para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Pena reclusão de 2 a 12 anos e multa. Então, sim, João praticou o crime de corrupção passiva. Chegamos agora à questão 10. Um servidor público foi processado pelo crime de prevaricação. Todavia, ainda no curso da ação penal, restou comprovado que à época do delito, ele não mais detinha vínculo laboral com a administração pública. Nessa hipótese, letra A, prevalece a tipicidade da conduta? Letra B, a conduta do processado passa a ser atípica?
Letra C, extingue-se a culpabilidade do agente? Letra D, opera-se a desclassificação da conduta para outro delito que preveja situação similar praticada por particular? E letra E, extingue-se a punibilidade do agente. Bom, veja aqui, estamos falando de um servidor público que foi processado pelo crime de prevaricação. Prevaricação é um delito que só pode ser cometido por funcionário público. É um crime previsto no artigo 319 do Código Penal. Veja, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Ato de ofício. Ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pena detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então, veja, só comete prevaricação quem é funcionário público. Veja, um servidor público foi processado pelo crime de prevaricação, todavia, ainda no curso da ação penal, restou comprovado que à época do delito, ele não mais detinha vínculo laboral com a administração pública. Bom, se à época do delito ele não mais tinha vínculo laboral com a administração pública, ele não era servidor público quando praticou o delito. Então, ele não pode ter cometido o crime de prevaricação, porque somente funcionário público comete o crime de prevaricação. Então, veja, nessa hipótese, a conduta do processado passa a ser atípica. Atípica. É um irrelevante jurídico, tá? Porque só comete prevaricação quem é funcionário público, ok? Bom, terminamos aqui então de corrigir as nossas 10 questões. Aqui está o nosso gabarito. Espero que você tenha gostado. Até o próximo.